bem, pronto, de qualquer forma, como eu estava a dizer há pouco, entretanto a Paula entrou, nós estamos a gravar a sessão, ok? A sessão depois será disponibilizada por vocês. E, portanto, quem não pôde estar presente, depois tem a oportunidade de ver a gravação. Deixem-me só vos dizer que, penso que o Edmar também já disse, esta sessão é fechada, portanto, apenas estão presentes nesta sessão quem esteve na parte 1 da expansão da consciência, no dia 15 de abril, acho que foi, 15 de abril, e temos previsto fazer a parte 2 no dia 10 de junho, ok? E a parte, já agora, já que estamos a falar nisso, a parte 2 será no período da tarde e a parte 1 será no período da manhã, ok? Isto tem um porquê, depois se houver, se existir essa oportunidade, depois também explicamos isso. Bom, então, se já estamos todos, podemos avançar, Edmar. Ok. Malta, então boa noite, né, a todos. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo do o que é o nosso workshop, né, a expansão da consciência, mediunidade e espiritualidade. O objetivo agora, nas próximas sessões, nos próximos workshops, é nós aprofundarmos o máximo possível sobre expansão da consciência. Para quando nós criarmos o workshop só sobre mediunidade, já ter noção do que é a expansão da consciência, né? Porque o meu objetivo é, para além de todos nós despertarmos essa questão da consciência em si, estar consciente nessa dimensão que nós vivemos, não é? E quando utilizar a ferramenta mediúnica para aceder às outras dimensões, e aí trabalhar, por exemplo, sobre o desdobramento, quando for no workshop da mediunidade. E no último workshop em si, falar sobre espiritualidade, para nós conhecer ou falar desses mestres ascensos, o que é espiritualidade, o que é esse mundo espiritual. Não é que muitas das vezes nós falamos, alguns falam de dimensões, outros falam de espaços, mundo espiritual, mundo dos sonhos, enfim. E eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né, daquilo que nós fizemos, que é a nossa estrutura de hoje. Depois desse resumo, vamos passar a palavra para vocês, né, para vocês falarem da vossa experiência do primeiro workshop. Uma vez que vocês estão a fazer o trabalho de casa sobre meditação, com os temas sobre desejo, escolha, o poder da escolha, o saber escolher. Então, hoje nós vamos falar como fazer uma escolha e estruturá-la, essa escolha dentro de um foco, né? Mas focar aqui o nosso poder de ação em cima daquilo que nós desejamos. Então, essa seria o tema de hoje. E a partir daí que eu falar o tema, vamos fazer um exercício prático para mostrar aqui para vocês, ok, uma ideia aqui, como é que nós podemos, na parte prática, vocês perceberem que usar o mesmo método, e usar um método como estrutura pode ser aqui interessante aqui para vocês colocarem isso nas vossas vidas, ok? Então, vamos lá. No dia 15 de abril, né, então agora não estou errando, não, nós começamos a expansão da consciência sobre o nível 1, e nesse dia nós falamos sobre o que é a consciência, né, mostramos ali para vocês o que é a consciência, fizemos a meditação de enraizamento, que é a meditação de abertura, falamos sobre como é a sua comunicação, né, ou seja, como é que nós comunicamos. O objetivo de falar como nós comunicamos tem a ver com o nosso processo da fala, ou seja, não é só falar, é aquilo que nós estamos a comunicar, o que está vindo por trás disso, naquele corpo psicológico, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. Que afinal as nossas palavras são veículos do nosso pensamento, e o nosso pensamento produz, né, ações e sentimentos. Então, como é que nós comunicamos esse sentimento? Como nós comunicamos essa figura que nós chamamos de ser, não é? No capítulo da consciência,
mostramos lá para vocês sobre a questão falamos sobre cérebro, mente e consciência, e fizemos aqui um paralelo, uma brincadeira, né, sobre que, por exemplo, o cérebro, comparando com o primeiro computador que foi criado em 1946, né, ou seja, aquele computador, supercomputador poderoso, de 2 metros de altura, 20 toneladas, 180 metros, mas ainda assim, aquilo era aquele cérebro de antigamente, como se fosse o cérebro dos chimpanzé ou então dos homens sapiens. Podemos comparar nesse processo. A partir daí surgiu a necessidade de criar sistemas que um computador, ou seja, colocar um programa dentro dele e que ele pudesse comunicar com o outro. Que aqui eu fiz um paralelo com a questão da mente, né? Que a mente é o nosso programa. E essa necessidade de comunicar uma mente com a outra, né? Então, nós mostramos aqui a evolução dos primeiros computadores até as datas de hoje, né? Hoje já não tem mais, trabalha-se mais em portátil, ou tablet, ou computadores, aparelhos físicos mais pequenos, mas com uma grande capacidade de armazenar informação, sendo que aquele primeiro computador não tinha tanto essa capacidade como tem os pseudos pequenos aparelhos de hoje, né? Então, por aí, essa evolução desse programa mente para colocar toda essa carga, aí nós chegamos também a falar da inteligência artificial, né? Ou seja, antes da inteligência artificial, esse meio ao fenômeno internet, por exemplo, que é aqui que divulgou, ou seja, as informações pelo mundo afora, que eu fui comparando aqui, que é um sistema bem primórdio, comparando hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, que nós chamamos, então, de consciência. É só uma brincadeira entre mente, o computador físico, melhor, o cérebro, o computador físico, a mente, o programa, né, que os coloca lá dentro, e depois a inteligência artificial, que não deixa de ser uma versão atualizada ou conjunta coletiva de todo o programa, de tudo que existe por aí afora. Não vamos entrar no mérito, nós não entramos no mérito aqui a função da inteligência artificial, se ela é boa, se ela é má, não é nada disso. Hoje, para a inteligência artificial, por exemplo, para funcionar, naquele primeiro computador que foi criado, por exemplo, ela não tinha capacidade. Então, precisou de ter evoluções. Assim também, para nós termos essa consciência, precisou também de evoluir o cérebro, ou seja, precisou também de evoluir o nosso ADN, o nosso corpo físico, para então, hoje, nós temos essa capacidade de consciência e até no futuro, a nossa consciência se expandir e aumentar, evoluir mais ainda e paulatinamente ou paralelamente também o nosso corpo físico vai se evoluindo, né? Então é interessante nós pensarmos no processo tecnológico disso. Então falamos sobre os 3 tipos de consciência, né, que é relacionado na teoria, né, do Antônio Damasio, que é a dimensão fonte, a dimensão processual e a dimensão ampla. Não falamos no workshop sobre essa questão. Depois mostrei ali a escala das emoções de Alckmin, que é para nivelar, para a gente, se nós temos noção de como é que nós estamos emocionalmente, ali é um dos princípios para percebermos que nível de consciência nós estamos. Né, o teste também da cinesiologia, que é o poder e a força, né, de um livro que é interessante também, que esse livro até trata, aliás, eu só coloquei essa referência, mas lembrando aqui que esse livro aqui fala do processo do movimento da mente, ou seja, o movimento também da capacidade da nossa consciência estar em vários lugares ao mesmo tempo. Bom, ainda na expansão da consciência, falamos sobre 4 dicas, não é? Essas 4 dicas nós estamos a trabalhar ao longo, e vamos trabalhar no workshop 2, 3, seja por aí afora. O primeiro que foi falado muito sobre o poder da escolha, depois falamos sobre o autoconhecimento e o autoperdão, e o adquirir o conhecimento. Essas são as bases, se nós quisermos expandir a nossa consciência, ter consciência, é importante ter essas 4 dicas. Né? Nós falamos o que é o poder da escolha, o autoconhecimento, o autoperdão, enfim. Ainda no workshop, na parte prática, aplicamos lá os exercícios da mente,
falamos sobre a respiração, né? Respiração consciente, aquela respiração quadrada. Fizemos o exercício dos meridianos, né? Que o Jorge aplicou essa dinâmica conosco. E para falar da consciência em si, ou seja, para nós trabalharmos os exercícios com vocês em casa, então foi estipulado que depois do dia 15 de abril, durante cada ciclo de 7 dias, iríamos enviar trabalhos de casa, exercício para vocês. Para isso, os exercícios começamos primeiro na gestão das informações, ou seja, tudo aquilo que vocês absorveram até agora, não é? E ter consciência daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês querem, né? Então, falamos sobre as ondas cerebrais. Mandei PDF para vocês, o que são cada uma sobre essas ondas, em que ela trabalha, e a partir daí do nosso workshop, e durante toda a semana, cada semana, enviamos aqui trabalho de casa para vocês. Esse trabalho de casa estava implicado em ler, né? Está implicado também em meditação, ouvir as frequências que nós enviamos, e também algumas orientações de PDF, por exemplo, de documentos sobre a questão da escolha. Inclusive, na da escolha lá, tinha 10 princípios também, que depois nós podemos falar mais. Agora, o mais interessante aqui, que eu acho que o workshop em si, que para mim que tem uma vantagem, é que ele não é só aquela hora quando nós estamos presentes aí, o grupo todo a fazer o workshop da expansão da consciência, mas sim quando cada um vai para sua casa e tem essa ferramenta, até essas orientações nossas para trabalhar a expansão da consciência. Então, nós tivemos 3 TPC e hoje é o 4º TPC. O primeiro TPC, que era a reprogramação mental, mandamos um vídeo, né, para vocês trabalharem a reprogramação na faixa gama. O segundo TPC foi o áudio sobre a escolha e desejo, que muitos de nós fazemos confusão, o que é uma escolha, o que é um desejo. Aliás, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas escolhas, mas o que é eu desejo, o que é eu escolho, o que é isso? Mandamos meditação, né, guiada sobre esse tema, e também informação em documento sobre os 10 princípios, né, de como fazer uma escolha. O terceiro TPC, que nós enviamos juntamente com o TPC, que é trabalho de casa, né, para quem não sabe o que é, eu tenho mania de dizer que TPC é trabalho para os cromos, mas aqui é o trabalho para quem está em casa. Então, o TPC foi um áudio sobre também mais detalhado sobre a escolha e desejo. Lembrando que cada uma dessas nós tivemos 3 etapas, não é? Ou seja, agora nesse último terceiro TPC, teve a etapa do dia 10 a 16 de maio, para falar sobre a percepção dos pensamentos, aliada aos inúmeros desejos face às necessidades do dia a dia. Nessa segunda etapa do terceiro TPC, que é do dia 16 a 23 de maio, trabalhamos também sobre o transformar os desejos em escolha. O 24 a 30 de maio, que está a decorrer, né, e está acabando essa semana, que nós mandamos agora um último exercício, e hoje em si falaríamos um bocadinho mais sobre a questão da escolha. Então, o próximo passo agora que eu vou passar aqui para vocês, passa a palavra para o Jorge. E eu acho que, basicamente, aqui eu consegui resumir o que se passou no workshop, o que nós fizemos. Se eu esqueci alguma coisa, Jorge, acrescenta e passamos um bocadinho agora a palavra para a Malta. Ok. Eu estou-me a rir por uma simples razão. Por acaso, TPC eu não interpreto como trabalho para cromos. Sim. Por acaso interpreto TPC como trabalho para a Carola. Ok. É isso que temos estado a fazer. É o trabalho para a Carola. Para abrir a consciência. Certo? Faz sentido, ok. Bom, Edmar, eu lembrei-me de uma coisa. Entretanto, fiz aqui uma pesquisa para recuperar aqui uma frase. Recua lá 2 slides. Eu não consigo ter acesso. O outro antes. Ok. Antes de passarmos a palavra a todos e, portanto, termos aqui algum resumo, aqui alguma gestão de expectativas e também algumas percepções,
Vou fazer aqui uma pergunta provocatória. O que é que vocês acham que nós temos estado a falar de ondas cerebrais e porque é que temos estado a falar de frequências? Onde é que acham que isto faz sentido? Por carga d'água é que estamos a abordar as frequências. Já vos fizeram vocês mesmos essa questão? Que é que entramos neste mundo das frequências, do delta, do teta, do alfa, do beta e do gama. O gama foi a primeira frequência que utilizámos, lembram-se? Foi precisamente a reprogramação mental, ok? E se vocês repararem, é a frequência mais elevada, 30 a 60 Hz, ok? Estão todos a ver o slide, não estão? Então a pergunta é, porquê é que acham que estamos a focar muito nisto? Aliás, deixem-me só abrir um parênteses, e cada vez vamos focar mais nisto. Isto vai ser muito incisivo sobre a questão do som, sobre a questão da frequência. Muito bem. Quem é que quer falar primeiro? A Rosa levantou a mãozinha. Bora lá, Rosa. Eu levantei, não que eu Que foi sem querer. não é isso. Não que eu perceba que estas frequências que estão aqui sempre mostradas, mas o que eu sei é que tudo é vibração. Olha, volta a dizer a frase toda sem aplicar o não, que foi como começaste a frase. Tudo é vibração. Lembram-se disso? Sim. Exato. Lembram-se do aplicar o não no dia em que nos encontramos, dia 15/4? Sim. Eliminem o não do vosso vocabulário. Ok. Tudo é vibração. Mais. Certo. E estou curiosa para saber o que é este, não é? Porque não estou por dentro de nada deste tipo de frequência. Não estou por dentro. Já disse não outra vez. Pois tu que disseste. Pessoal, temos de tomar atenção àquilo que verbalizamos. Quando nós verbalizamos e quando pensamos, tudo isso, voltando um bocadinho atrás, tudo isso é energia, ok? E o nosso sistema, o nosso organismo, não sabe distinguir o positivo do negativo. Contudo, quando emitimos a palavra não, estamos a transformar algo em menos positivo. E, portanto, se eu digo eu não consigo, o meu organismo, o meu sistema, não consegue decifrar o não. Não consegue interpretar que aquilo é positivo ou negativo para mim. A questão é que a carga associada ao não, entre outras coisas, mas associada ao não, estou-me a lembrar, por exemplo, dos pensamentos negativos, tudo isso, tem um impacto energético diretamente no nosso sistema, ok? Por isso é que eu digo e reforço, eliminem a palavra não do vosso vocabulário. É difícil no início, mas depois com a prática vão perceber as diferenças, ok? E desculpa lá, Paula, a Rosa estar-te a utilizar, mas foi oportuno porque tu utilizaste 2 vezes e tu nem te apercebes. Sim, e acho que até utilizo mais vezes que aquilo que devia, porque fiquei um bocadinho mais sensível a esse pormenor e não consigo ainda estou a usar, vou evitar. Mas aqui é isso mesmo. espero a vossa sabedoria sobre isto e estou aqui curiosa. Muito bem. Ok, obrigadíssimo. Mónica, tens a palavra. Eu acho, como a Rosa disse, que tudo é vibração e tem a ver com energia e frequência. Tudo é vibração, energia e frequência. Muito bem. Exatamente. Estamos a chegar lá. Ok. Bom, então, isto foi uma mera brincadeira pelo seguinte, porque quando nós estávamos a falar, eu lembrei-me de uma coisa que foi dita por um senhor, toda a gente se vai lembrar, aquilo que eu vou mostrar, deixem-me lá fazer aqui um share. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Toda a gente se lembra disto? Quem é que disse isto? Tesla, ok? É tão simples como isto. Se quiser entender o universo, pensa em energia,
frequência e vibração. Não é por acaso que nós estamos a incidir ou a focar muito naquilo que é a frequência. Claro que depois temos a vibração e temos a energia. A energia falámos há bocadinho do não, dos pensamentos. Por isso é que nós também queríamos no início fazer a nossa reprogramação mental, ok? Mas utilizámos uma frequência para tal. Tá. E portanto, se vocês, voltando aqui à questão das frequências, começámos precisamente na mais elevada. A mais elevada nós utilizamos como o foco na reprogramação mental. Mas se vocês olharem para este gráfico, que é muito interessante, estamos a falar da gestão das informações, que é precisamente isso, é reprogramação mental. Então temos que abordar todas as outras e depois, passo a passo, vamos abordar cada uma das outras frequências. Mas, resumindo e baralhando, se nós quisermos entender o universo, estou a citar Nikola Tesla, pensa em energia, frequência e vibração. E, portanto, quando nós conseguimos utilizar todas estas ferramentas com foco, aqui é mesmo o foco, na expansão da consciência, nós estamos a perceber os segredos do universo. Ok? Há uma questão? Acho que a Mónica tem a mãozinha levantada outra vez. Podíamos traduzir isto em pensamento, sentimento e emoção. Energia, Sim. pensamento, sentimento, sim. Vibração, emoção, frequência? Sim, sendo que pelo menos eu pessoalmente, considero que o pensamento e a emoção também são formas alternativas de energia, tal como o pensamento também é energia, ok? Mas tudo isto é energia, a frequência e a vibração também é uma energia, não é? Ok. Ok? Mas sim, mas é uma boa analogia, sim. Ok, mas acrescentando essa informação, é preciso nós entendermos já na teoria de Tesla e de muitos, tudo é energia, certo? A energia ela tem uma componente que ela vibra e também entra num estado de frequência. Aí é interessante, nós começamos aqui, se nós estamos a falar de frequência, e nós vamos bater muito, por que ainda nós não vamos falar de vibração? Nós vamos falar sempre em frequência. O que é frequência? Se a gente, por exemplo, apanhar uma frequência de uma rádio, né? A rádio 100.01. Se você quer pegar aquela rádio específica, você tem que atingir aquela frequência. Se você estiver no 100.2 ou 100 ou 99.0, você não consegue ter acesso àquela rádio. Aproximadamente pode ter ruído ou não. Mas é interessante aqui falar, o curso, o workshop nessa primeira fase está baseado na frequência. A vibração nós vamos falar muito mais lá para frente, que eles vão perceber o que é diferente de vibração. Normalmente, nos meios espiritualistas, nos meios terapêuticos, tudo que se diz por aí, tem mania de falar de vibração e frequência. Temos que vibrar, temos que trabalhar a nossa frequência, trabalhar a nossa vibração. Mas pouco entende o que é realmente uma frequência. Então, Mônica, você falou muito bem, ou seja, o pensamento ele pode vibrar, mas ele não é uma vibração, ele pode ser uma frequência. O pensamento é um módulo, ou seja, quando você pensa, né, você age. Quando você age, cria sentimento. Ok? Então, é como se fosse o pensamento, você está sintonizando a sua frequência, no que você está pensando, vai produzir ou vai buscar uma emoção ou um sentimento, esse sentimento vibra, não é? Ou essa ação provoca essa vibração. Então, o pensamento, agora, ok, tudo é energia, só que aí nós temos que olhar as fases das energias, como se fosse uma onda de cores, né? Uma energia, uma cor vermelha. Então, um vermelho mais claro, um vermelho mais clarinho, um vermelho quase, não sei das quantas. Então, aí essa degradação da energia, que aí nós podemos falar nesse sentido, que tudo é um bloco de energia. Tudo que a gente já ouviu falar nessa vida, universo, galáxias, terra, o corpo, o nosso pensamento, a nossa voz, a vibração, a nossa voz pode provocar frequência e vibração, que é interessante. Acho que talvez colocar nessa perspectiva, naquilo que nós queremos trabalhar, o quê?
No fundo, o workshop é despertar a consciência. Não adianta nós falarmos em vibração se ainda nós não entendemos o que é frequência. Por isso que está aqui ao contrário. Gama, beta, alfa, delta e delta. Poderíamos começar de delta primeiro. Mas está na frequência, vamos trabalhar a frequência, ok, vamos atingir o máximo de frequência que nós pudermos. Quando nós trabalharmos a frequência delta, ok, agora eu já entendo a frequência. Agora vamos trabalhar na frequência beta. Se eu sei trabalhar, manipular as frequências, atingir a frequência, eu vou conseguir, então, trabalhar, despertar minha criatividade, ou seja, meu poder criativo naquilo que eu desejo na frequência beta. Depois, mais para frente ainda, ok, agora eu já entendi o que é que eu quero. Aí vamos, então, aprofundar mais a nossa frequência, ou seja, afinar. Aí, se vocês quiserem colocar se é frequência alta, se é frequência baixa, ou se é frequência direita ou esquerda, ok. Mas aí depois nós vamos ainda baixar mais ainda, trabalhar outra frequência, que é essa relação que nós fazemos com a nossa própria criatividade, com a nossa essência. E a outra, aí nós começando, quando nós fazemos essas três caminhadas, aí podemos partir para a quarta, que é um processo de interiorização, que nada abala a nossa essência, o nosso ser. Por isso aqui na frequência teta, aí ok, vamos fazer um relaxamento profundo. Vamos trabalhar aqui o que lá fora, nessas três frequências, altera a minha vibração. E depois até chegar na última, que é a frequência de cura, que é a frequência delta, que aí é o que nós vamos trabalhar nas profundezas dos nossos infernos. Ok? É só para um parênteses sobre a questão da frequência. Mais para frente, ainda para finalizar aqui, eu vou falar só sobre essa roda de cura nas frequências, mas isso é depois que nós fizemos o exercício, aqui ao vivo. É mais à frente. Yeah. Então, aquilo que precisávamos cada um de vocês, à vez falasse, era, no fundo, de uma forma muito sucinta, ok? Sem grande complexidade. Vocês, à distância temporal, olharem um bocadinho para aquilo que foi o workshop da expansão da consciência, 15/4. Portanto, como é que vocês sentiram esse momento, agora que já estão à distância desse momento, e depois como é que viveram, como é que sentiram cada um dos desafios que foram sendo lançados por nós, ok? Quem é que quer falar primeiro? Posso ser eu? Mónica, boa, vá, vamos embora. Não vou ser o melhor exemplo, já vão perceber porquê. Não vou ser. Não, mas não vou ser o melhor exemplo. Eu hoje vou ser muito chatinho. Eu hoje, cada vez que disserem não, eu vou pôr o dedo no ar. Não, também não dá. Mas ok. Não, diz assim, eu vou ser o melhor exemplo. Eu vou ser o melhor exemplo. Não é mais. E quem quiser ser melhor do que tu, tem que se expressar dessa forma. Bora lá. Já vão perceber porquê. Em relação ao workshop, pronto, eu gostei imenso. O que é que me fez despertar alguma coisa ou algo? É o estar com as pessoas, ver como é que as pessoas se sentem, o que dizem, o que estão a pensar. É mais o convívio, não é? E saber como é que as outras pessoas estão a interpretar as coisas e como é a interpretação para elas. E gostei bastante da meditação que fizemos ao fim, isto para dizer que, pronto, o que vocês falaram, eu já tinha um bocadinho de conhecimento, tinha um bocadinho, portanto, o conteúdo em si, eu já o conhecia, eu já li livros do David Hawkins, eu gosto muito dele, não li todos, mas já li, a nível da frequência, desta situação da vibração, o sentimento, pensamento e emoção. Há muito tempo que procuro resposta para isso, como é que nós conseguimos modificar se o pensamento é mau. Se o pensamento é mau, o sentimento não é o melhor, a emoção que vai sair logo não é boa, de tentar fazer a transmutação disto tudo a nível interno, comigo,
já de outros autores, mas a nível do workshop gostei imenso. Só que depois aconteceu várias situações que houve algumas coisas e muitas que eu não consegui fazer, porque logo a seguir começa a meditação, eu ouvi 2 dias, nós embarcamos numa viagem de 6. Portanto, não conseguimos terminar, nem eu nem a minha irmã, essa meditação. Quando regressámos, vocês começaram com outra situação. O meu sobrinho foi internado. Ele tem um problema no cérebro e de 6 em 6 semanas é internado. Portanto, foi extremamente complexo para nós conseguirmos levar, e falo por mim porque hoje também nos tivemos que dividir. Eu estou aqui, ela foi fazer outra situação, que nós também fazemos reuniões à quinta-feira. Não conseguimos. E logo a seguir, quando as coisas estavam a melhorar e de tentar fazer as coisas, o meu namorado teve um AVC e, portanto, tem o corpo completamente, o lado esquerdo bloqueado. E isto, para resumir, eu não consegui fazer muitos exercícios, ou a maior parte, mas eu tive uma grande transformação, seja com aquele sábado, porque quando falamos todos, quando interagimos, estamos a interagir, estamos a falar em conhecimento, e claro que eu não sei o conhecimento todo, estou a observar as coisas, seja do fim de semana a seguir que fomos fazer uma formação quando saímos, os 6 dias de Portugal, eu sei que algo se transformou na minha vida, mas eu não sei o que é, nem consigo explicar, mas eu sei que estou uma pessoa diferente, seja disto que eu estou a tentar fazer, mas não consigo, e peço desculpa porque não consegui religiosamente, porque num mês a minha vida foi um caos, não é? E não consegui, por muito que tentasse, e tenho estado a trabalhar e tenho estado a fazer tudo o que são os meus deveres, ir visitá-lo, pronto, tudo o que envolve. Portanto, eu não baixei os braços e continuo a fazer as reuniões e entrar em reuniões, mas não consegui abraçar tudo, se calhar da maneira como vocês me tinham pedido, e não me sinto muito bem por isso. Mas uma coisa é certa, seja por isto que eu fui tentando fazer, seja o que for, eu sinto que estou diferente. Não sei se era este o objetivo do workshop, além de percebermos certas situações, não é? O que é isto, o que é aquilo, de podermos interpretar e aprender. Mas uma coisa eu sinto, eu já não tenho ansiedade, não me sinto ansiosa, e tinha muito, o Edmar sabe, eu tomava medicação, eu deixei de tomar, não deixei de tomar tudo, porque não posso, só com o médico, mas deixei de ficar ansiosa. Eu olho para a minha vida como está tudo bem, isto é um dia de cada vez, eu vou conseguir chegar ao final do dia e está tudo bem. Antigamente era um stress, eu já estava com a minha irmã aqui, como é que fazemos, vamos para uma, vamos para outra, estressadíssima. Eu disse à minha irmã, é assim, há duas, temos que nos dividir, uma vai para um lado, outra. Portanto, o meu poder de decisão é muito mais certeiro, sem me consumir. Eu acho que tudo faz parte, e isto aqui também faz parte dessa minha mudança, mas não consigo dizer como ou porquê, porque tudo isto é o aprendizado, não é? Como diz o brasileiro, é aprender, é trabalhar em nós, é isto que eu tenho para dizer. Não sei onde é que começa o quê, não sei onde é que acaba o quê, peço desculpa porque não consegui, porque não foi fácil. Este meu último mês foi muito difícil, mas está tudo bem, estou aqui e espero que possa continuar com vocês, porque gosto bastante, nas minhas limitações de tempo, agora um bocado, porque vai ser um pouco complicada a recuperação, mas ele vai conseguir voltar a fazer tudo, mas no mínimo 2 meses a 3. Mas os meus sonhos e os meus desejos não vou abdicar deles, independentemente das coisas que se estão a passar. É isto que eu tenho para dizer. Ok, Mônica, lembra que quando você estava, não sei se você estava a caminho do hospital ou se estava lá no hospital, e você falou assim, Edmar, o exercício que enviou, eu não consigo fazer,
Porque lá o exercício tem tempo, né, para dedicar, tem que ouvir as vibrações, né, as meditações, tem que ler, tem que canalizar, tem que meditar, colocar as cores certas, né, como nós colocamos ali, não é? E aí, você lembra o que eu te disse? Para pensar só, ler, não é? E para Sim. pensar, sim. Exato. Por quê? Se nós estamos a trabalhar com frequência, estamos trabalhando com o nosso pensamento, se o nosso pensamento é energia, porque muitas das vezes nós vamos, essas âncoras que nós estamos a criar é um processo físico, mas o mais importante dessas âncoras é o processo mental, o processo do pensamento. Ou seja, o teu desejo gostava de estar em todos os lados, de resolver tudo, né? Que é interessante isso. Agora, esse processo de transformação ou de autotransformação que está acontecer contigo, que é interessante também, quer seja no workshop, quer seja no grupo mediúnico que participa, quer seja você vai ao Brasil fazer curso, ou vai à China, ou vai a qualquer lugar, ou às vezes você está desperta e às vezes cai um texto na tua frente, né, do telemóvel, da televisão, e desperta para algo que você quer e o que o teu inconsciente está te conduzindo. Agora, o mais interessante aqui, se você permitir, agora, o porquê que você está calma, que é interessante, ou então por que você está mais tranquila, que há um processo de transformação que dentro de você tomou uma decisão. Eu quero algo melhor para mim, para que eu possa desejar algo melhor para o outro. Porque até então, antes, você queria algo melhor ou desejava algo melhor, e toda vez que você fazia suas caminhadas, vinha algo externo que te impedia. É verdade. Esse algo externo que te impedia era o teu inconsciente que atraía também esse algo externo, e fazia que você pensasse que não ia ter condições, aí você largava as coisas a meio, ia cuidar da mãe, do pai, do papagaio, do cão, do vizinho, do amigo, seja o que for, certo? Então, significa que o teu inconsciente estava habituado a trabalhar para os outros e não para ti. Certo? Então, essa transformação sua que você está tendo em todos os lados, né? Ou seja, não é o workshop aqui em si, mas sim o teu despertar para o seu poder de escolha. Olha, der o que der, pode cair canivete, pode chover torrente, pode vir uma tsunami, mas o meu último suspiro vai ser no foco que eu determinei para mim, que é essa iluminação, não tem a ver com o processo crístico, mas essa autoascensão da sua consciência para que você possa expandir, porque se você expandindo, os outros são auxiliados pela sua expansão. Então, se você tem essa clareza de decisão, vai continuar vindo situações para que você possa impedir para que você continue. Mas a diferença é que você venha, eu vou fazer aquilo que eu limito para os outros e o impossível para mim. Não é o impossível pelos outros e o que limita-te para ti, percebes? Uhum. Então, para responder se eu acho que você está a dizer aí, o parabéns, podemos colocar nesse caso, que você acha que há um processo de mudança esse ano de 2000, principalmente 2023, entre 2022 e 2023, se há esse processo de mudança, é porque você está querendo estar em todas ao mesmo tempo, por um único motivo, despertar sua consciência. Se for preciso, você vai na constelação familiar, se for preciso, você vai na reunião dos mediúnicos, se for preciso, você vai no workshop terapêutico, se for preciso, vai no Brasil, se for preciso, vai na China, vai onde que for, fala, eu quero aprender agora, ok, já aprendi teoria, mas eu quero ferramentas na prática para eu vivenciar isso no dia. Hoje você está se preparando para isso, ok? Ok. Próximo. Desculpa lá intervir já, tá, Mônica? Não, muito bom. Obrigada. Okay. Antes do próximo falar, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Acrescentar, não complementar. Mónica, achei muito interessante a tua explanação. A forma como tu transmitiste algo menos positivo, uma forma calma e serena, atrevo-me a dizer que não é normal, ok? Não é normal aquilo que nós temos como pré-concebido daquilo que é normal, ok? Normalmente uma pessoa que não estivesse estável e normalizada, não encontro outro termo, quando falasse nisso, falava com emoção à flor da pele, ok? Porquê? Porque lhe diz muito. Todas as situações que te rodearem e tudo aquilo que tu manifestaste. E tu transmitiste exatamente o contrário. Calma e serenidade. E, portanto, o teu trabalho
está a ser muito bem feito, porque estás a conseguir trabalhar sem culpa, ok? E estás a conseguir fazer as coisas que te propuseste fazer sem qualquer tipo de stress. Ou seja, tinha proposto fazer isso e agora aconteceu aquilo outro. Então já não vou conseguir fazer aquilo. Não, está tudo bem, tu próprio disseste, não é? E achei a forma como tu transmitiste e o que transmitiste, achei muito curioso e também, desculpa dizer de uma forma direta, os parabéns, ok? Pela forma como tu transmitiste. Okay? Mas se me perguntares como é que eu fiz esta mudança, eu não te sei responder. E importa? Isso é muito curioso. Se eu quiser transmitir outra pessoa. Diz. Sim. Mas importa? Não, mas por exemplo, se uma pessoa tiver a passar uma situação, como eu estou a passar a dizer, não, tem calma, e quero explicar, olha, passou-se comigo e foi assim, eu ainda não consigo pôr isto num esquema de poder ajudar, para poder ajudar outra pessoa que possa estar a passar um processo. E uma coisa eu entendi. Sim. Eu, quando entrei dentro do hospital, quando soube que ele tinha tido um AVC, eu entrei no hospital e disse, eu vou ser a pessoa que vou ter que ser forte aqui, portanto não há mimimis. Porque tinha ele e os pais com 80 anos. Portanto, eu vou ter que ser aqui o pilar. E não vai haver mimimis aqui para ninguém, porque isto tudo se ultrapassa. Até hoje. Então, descobriste a forma de transmitir aos outros e ajudar aos outros. Sim. Sabes como? Não. Pelo testemunho que tu acabaste de dar. Diz? Não é pelo testemunho. Por isso, simplesmente pelo testemunho como tu acabaste de o fazer. Ok. Estás a perceber? O testemunho como tu acabaste de o fazer e da forma como o fizeste é o melhor exemplo para tentares ajudar outras pessoas. Como é que é possível, já te passo a palavra, Edmar, desculpa lá. Sim. Como é que é possível alguém com tudo aquilo que se passou à sua volta e de pessoas muito próximas, como é que é possível estar a falar junto de, vou dizer, perfeitos desconhecidos, sobre coisas tão sensíveis de uma forma calma, tranquila e serena? Entendes? Por isso é que a tua transformação é real e tu próprio a constataste. E transmitiste da forma que transmitiste. Ok. Bom. Obrigada, Jorge. Não é para agradecer a ninguém. Nem de um lado nem do outro, ok? Edmar, agradeço a ti mesmo. Agradeço a ti mesmo, Mônica, por um único motivo. A mania de nós, quando nós queremos ser terapeutas, ou quando nós estudamos, ou achamos que, olha, descobri o milagre da vida, agora eu tenho que ensinar para o outro, eu tenho que ensinar, mostrar a luz para o outro, aí nós vamos buscar recolher materiais dentro de nós, teorias, conceitos, para ensinar para os outros. E aí é interessante, quando você fala esse processo de transformação, como é que você vai ensinar para os outros, ou mostrar, ou explicar, você não tem que explicar, você simplesmente passou por um processo que é vivencial. Então, quando nós vivenciamos, tornamos-se exemplo para. Agora, a atenção só que tem que ter, quando você falou assim, olha, não há choro, não há isso, também você tem que reconhecer as tuas capacidades, os teus limites. Sim, mas eu se calhar não me expliquei bem. Não há choro dentro do hospital, não há choro ali à frente. Mas se tiver que virar as costas e fechar a porta, se tiver que chorar, eu choro. É isso. Vou dizer ao pé dele, sim. Para ele sentir, não, tem apoio, eu estou aqui e não vai acontecer nada. Claro que se eu precisar de chorar, quando fecho a porta e venho-me embora, eu choro. Não é? Para não deixar de acumular. Só revela que é a força interior que você sabe que você tem. Certo? Agora, não precisa ter essa força interior só para os outros. E essa força interior tem que ser o caminho que vai te permitir que você continue. Porque quanto mais você estiver nesse caminho, ou seja, se fortalecer, crescer, ou seja, se eu pegar um candeeiro, aqueles candeeiros que aumenta e diminui a luz, né? Então, se ele está com essa luz desse tamanho, né? Desse tamanho, e ele está iluminando um determinado espaço dentro da sala, se eu vou expandindo ele, essa luz, ele vai iluminando.
mais para cima, percebe? Então, aí o foco, né, como nós estamos a fazer aqui nas frequências, é fazer o processo inverso. Uhum. Ou seja, essa luz, então, é iluminando dentro de ti, que ela vai aumentando, aumentando, que qualquer coisa externa que vem não te abale os teus próprios alicerces, físico, psicológico, emocionais e espirituais, ok? Uhum. Ok. Pronto, eu acho que agora nós podemos ouvir aqui, para não monopolizar a conversa só no triângulo, quem poderia ser aqui, a Paula, ou a Rosa, A ou a Rosa, Elizabeth? não, a Rosa queria falar. A Rosa Ok, queria então falar. a Eu Rosa, interrompi. sim. Tem um Não, microfone aberto, sim. Obrigado. eu só ia aqui concluir a questão da Mónica, que começou por dizer que não era exemplo e afinal até é. Sim. Exato, exato. Muito bem visto, muito bem visto. Só mesmo para fechar aqui o processo. Da minha partilha, do que é que eu posso dizer? Do dia em que nós estivemos lá, foi tudo para mim uma novidade, porque eu como digo, não tenho. Ok, tenho pouco, experiência, até o momento ainda não procurei pouco sobre esta informação. E para mim tem sido muita novidade e ao mesmo tempo muito interessante. Naquele dia da meditação, percebi que aquilo que se passou comigo que ainda não está resolvido, portanto aqui uma questão da criança interior e foi bastante forte e que me deu para ao longo deste mês também ir pensando sobre isso. E foi muito interessante mesmo. Relativamente aos TPCs, tenho-me portado bem e acho curioso aqui uma coisa. Inicialmente, nós queremos muita coisa na nossa vida, não é? Todos nós temos essa vontade. E quando vocês nos dizem, ok, escrevam-nos, coloquem-nos no papel, e eu dei por mim a fazê-lo, não é? E é engraçado que dá a sensação que parece que as coisas estão a abrir, nomeadamente num dos objetivos, ou neste caso, sonho, ou seja, sinto que as coisas estão a fluir no bom sentido para que isso se concretize. E tem sido aqui uma espécie de. Parece que, ok, se calhar é viável, bora lá. Então isto tem estado a dar força para isso e agradeço muito. Agradeço muito e quero continuar e quero, bora lá, comemorar todos no final. E é isto. Só tenho a agradecer, está bem? O vosso trabalho aqui é meritório, porque vocês interessam-se por nós e acho que isto é valiosíssimo. E é isto. Ok, Rosa. E é interessante essas vossas partilhas, como nós temos o grupo do WhatsApp também, e mais gíria que à medida que vocês foram fazendo as vossas meditações, né, os insights, os sentires, vocês também foram partilhando no WhatsApp, que isso é até muito enriquecedor e serve também como exemplo. Né? No nível 2, vai ser interessante que nós vamos trabalhar essa consciência coletiva. E aí, depois nós vamos falar muito da consciência coletiva e vocês vão perceber por quê. Não sei se alguém aqui... Paula, Elizabeth. Ok. Elizabeth, força. Olá, boa noite. Então, eu posso continuar. Eu partilho aqui um bocadinho da turbulência da Mónica, porque efetivamente desde março eu entrei, parece que entrei num lugar qualquer e então está tudo a ser chocalhado. E entretanto eu disse, é março. Entretanto, não, é março e abril. E agora já vamos a meio de maio e eu já digo, não, já é o ano 2023 que vai chocalhar com isso tudo, então pronto. Vai só na onda e não contraria. E a verdade é que eu tenho feito o meu trabalho de desenvolvimento pessoal já há alguns anos. E sempre que eu me proponho a fazer um trabalho como este, que estou a fazer com vocês, se há muita coisa que
que eu já li, eu já ouvi, é sempre um reavivar de memória. E o que é certo é que este último mês, eu não sei sequer por onde é que hei de começar, porque foi umas atrás das outras, mas uma das coisas que me marcou mais neste tempo é perceber que quando nós temos alguma coisa que nos magoa emocionalmente, ou quando temos alguma emoção que guardamos e que não a verbalizamos, ou que não cuidamos dela, não é? E que permanecemos não querendo ver, ela torna-se cada vez maior e mais pesada. E quando somos capazes de jogar fora e de nos permitir sentir tudo aquilo que está cá dentro, as costas ficam mais leves, o peito fica mais leve. E eu não sei se foi por consequência das meditações e dos TPCs que fui fazendo, porque de alguma forma eu sei que, mesmo que seja num nível inconsciente, eu sei que mexeu comigo, e que me levou, se calhar, a ter todas estas catarses que tive estas últimas, talvez 3 semanas, assim, de uma forma mais visível para mim, pronto. E o que é certo é que termino esta semana, que ainda não terminou, não é? Mas até domingo termino esta semana e posso dizer que estou bastante mais leve. E há bocadinho estávamos a falar de frequência e tudo é energia, e eu estava-me a reportar muito àquilo que me tem acontecido, que é, nós procuramos monitorizar os pensamentos, não os excluir, não fingir que eles não existem, mas dizer-lhes que sim, ok, são meus, estão cá, eu vejo, e na medida em que vamos fazendo isto e foram decorrendo os TPCs e fui obrigada, de certa forma, a contextualizar tudo aquilo que é o que eu pretendo e o que eu quero e a materializar, a escrever, tudo isso faz com que depois efetivamente caminhos se abram, porque para irmos em direção àquilo que a gente deseja, há coisas que têm que ficar para trás e às vezes não é fácil que elas fiquem para trás. E eu só tenho que vos agradecer, porque hoje é quinta-feira e eu estou substancialmente mais leve com alguns pesos que eu fui largando ao longo das 3 semanas. E vamos ver, até dia 10 pode ser que eu largue mais alguns. E por isso, e essa é a minha partilha, muito obrigada. E muito obrigada por fazerem este workshop e trazerem assim mais algumas luzes para fazer os neurónios mexer cá dentro. E é isso, obrigada. Não há de quê, não tem que agradecer a nós, agradece só a ti própria. Que está nessa é porque você quer. Sem isso, nós, se não for nós, já ouviu falar que quando o mestre está pronto, o discípulo aparece, certo? É, isso. Isso Mentira, mesmo. É o contrário. Pois também. É um bocadinho dos dois, né? Quando o mestre está pronto, o discípulo aparece, não é? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ok? Então, independente, quando você estiver pronto, sendo nós ou sendo outra pessoa, vai estar sempre no teu caminho, naquilo que busca, até fizer sentido, depois ter outros, aparecer outros, que vão fazendo sentido para a vossa caminhada. O nosso papel é aqui que nós, quer sejamos como terapeuta, ou espiritualista, nós temos que ser só aquela pessoa que está no meio do caminho. Olha, caminha, vá. E a pessoa não tem que estar aqui eternamente aqui a seguir. Então, dá alimentos suficientes para que caminhe até que você faça, ok, agora eu preciso de outro tipo de alimento para continuar essa jornada. Ok? Próxima. Vai, prazeres. Lá tem que ser, não é? O que é que eu posso dizer? Posso dizer que, como eu gosto muito de aprender com vocês e como agora já não tinha o workshop dos sonhos, resolvi ir fazer este para aprender mais
coisinhas, já li muito sobre frequências, sobre vibrações, sobre a consciência, mas passar à prática, passar a ouvir-vos é muito mais fácil. E o workshop, quando eu fui ao workshop, não foi com a intenção de... Não ia preparada, se calhar, porque fui lá com outra intenção, por causa do problema da minha filha, mas gostei muito, gostei do que aprendi, gostei do que eu vi, algumas coisas já sabia, mas é diferente nós estarmos a ouvir-vos falar e a explicar, é completamente diferente, consolida aquilo que eu já tinha lido algumas coisas, e que quer continuar, quer evoluir a consciência, quer chegar lá muito longe. Então eu acho que saltei para aí um trabalho de casa que vocês mandaram, porque eu fiz o primeiro, a meditação do Jorge, e depois fiz o outro da meditação do Edmar. Há ali um no meio que eu não fiz. Ok. Os TPCs eu fiz tudo, fiz as meditações todas, as semanas todas, os dias todos. Tenho a dizer que me ajudou muito a desfocar de outras situações e de outros desafios que tive aqui por casa. Ajudou-me muito a estar mais tranquila, mais focada talvez no que estou a aprender, e deixar os problemas assim um bocado mais para trás. E pronto, e também tenho-vos a agradecer por estarem aqui outra vez com estes trabalhos que faz-nos bem e ajuda-nos a evoluir, e a gente precisa disso. Sim, você colocou uma questão aí do workshop do sonho, e é interessante você falar sobre isso. Tem aqui uma questão, para que as datas que nós estamos a fazer do workshop, da expansão da consciência, coincide com a mesma data do sonho. Também tem aqui, algumas pessoas têm me pedido aqui para eu abrir agora no mês de junho, agora eu tenho que ver até o final do mês, se eu consigo ter tempo para isso, que essa é a questão, para fazer o curso online, exclusivamente online, porque presencial, e aí se nós fizermos o que as pessoas que fizeram, manifestaram a vontade de fazer o curso, querem fazer, mas querem fazer online e deixar para o final do ano, né, para participar do retiro dos sonhos. Então, se calhar, em vez de, como vejo, a maioria de vocês estão sempre aqui, estão já com cursos, formações, terapias que vocês estão fazendo, às vezes não está coincidindo com as datas. Então, aí mais para frente, depois do dia 10 de junho, voltamos a clarificar sobre a questão da data do curso dos sonhos, tá bem, online? Ok.